Cara, se você acha que o governador da série de The Walking Dead já é violento, maluco e tirano, então você não faz ideia de quem é o governador dos quadrinhos, porque sinceramente, nas HQs ele é simplesmente nojento, cruel em outro nível e muito mais perturbador do que qualquer coisa que a TV teve coragem de mostrar. Exatamente, mano. O governador das HQs não é aquele vilão bonitinho, amigo do povo que a gente conhece. Nos quadrinhos, ele é um tirânico sádico, extremamente violento e completamente sem limites. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar tudo, todas as diferenças entre o governador da série e o das HQs, tudo que a adaptação precisou suavizar pra não chocar o público. Eu já te aviso, cara, a coisa é pesada, bem pesada. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Cara, vilões icônicos não é o que falta em The Walking Dead, né, mano? Nós temos o Negan, considerado por muitos o maior vilão da série. Os sussurradores, que quando eles estavam em tela, eles conseguiam te botar medo de verdade. Até o pessoal do Terminus tiveram seu momento marcante quando eles sequestram o grupo. Mas mesmo tendo vilões incríveis e momentos absurdos, The Walking Dead cria bem no seu começo um que se difere dos demais. Se difere por uma única razão, a sua total falta de empatia. O governador, mano, é feito pra ser aquele vilão clássico que é extremamente cruel. Ele é mal porque ele é mal e ponto. Ele faz coisas inescrupulosas pra conseguir o que quer e só pra se divertir. O conceito do governador como um todo é um dos mais irados de The Walking Dead, porque ele à primeira vista é o homem do bem, ele comanda Woodbury, uma comunidade que sobreviveu ao apocalipse. As pessoas que moram lá confiam nele e ele fornece proteção e ordem no local, mas por trás dessa fachada de prefeito e homem do povo, ele é o pior ser humano possível. A comunidade só fica de pé porque ele extermina qualquer grupo de seres humanos que se aproximam do seu território, seja bons ou maus, ele não para pra ver, ele só aniquila qualquer vida existente pra sugar o que restava dela. E de verdade, é isso que torna o personagem dele tão perturbador, seja nas HQs ou na série. Ele não faz o que faz por necessidade, ele faz o que faz por prazer, e talvez é aqui que a série se distancia um pouco do personagem original, porque eles não têm coragem nem o aval pra poder adaptar todas as coisas horrendas que ele faz nos quadrinhos. Bom, e isso que é o interessante pra gente. Diferente da série, o arco de Woodbury e paralelamente o do governador começa já no meio da prisão, quando nossos personagens já estão conseguindo viver ali, e antes disso eles passam por maus bocados, tá? Quando eles entram na prisão, nossos personagens têm que lidar com os prisioneiros, e não é só algo de um episódio e pronto, como na série. Eles passam HQs e HQs pra descobrir um serial killer entre eles. O prisioneiro, mano, mata as filhas do Herschel de uma forma tão brutal que eles nem conseguem adaptar pra TV, então eles meio que descartam qualquer ideia de um assassino em série pra já colocar o governador como o principal vilão da temporada. Mas quando a gente fala do arco de Woodbury e como ele é diferente, essa diferença já se dá logo no começo. Lá não tem Merle pra levar eles até a comunidade, os próprios personagens vão pra lá andando mesmo, eles observam um helicóptero caindo do céu e quando chegam no local tudo já estava saqueado, como se um grupo inteiro tivesse se passado por ali, e andando mais um pouco eles chegam nos portões de Woodbury e são recepcionados pelo governador. Assim como na série, ele cria uma fachada de homem bom que quer ajudá-los e fornecer abrigo e mantimento, mas isso dura minutos, porque o real objetivo dele era servi-los de comida pra zumbi. Exatamente, mano. Já na sua introdução, ele se mostra um verdadeiro monstro, o que na série demora episódios e episódios pra Andrea sacar onde tava se enfiando. Aqui ele já sequestra e ameaça o grupo do Rick de uma vez, mas é quando ele percebe que eles tinham um lugar pra morar que começa a tortura de verdade. E o governador das HQs, cara, é poucas ideias, mano. Ele não aguenta a falação e ele corta o braço do Rick do nada só pra ele falar onde ele morava. Essa cena é tão bizarra porque acontece muito de surpresa. Você não imaginava que ele ia cortar o braço do Rick ali e, mano, dá pra entender o porquê a série não adaptou isso, né? Além de acabar com o mistério do governador ser bom ou mal já nos primeiros episódios, seria completamente inviável levar isso até o fim da série. Imagina o Andrew Lincoln ficar usando um pano verde no braço literalmente todo episódio. Seria um desperdício de dinheiro em efeito visual, basicamente, além de limitar completamente o seu personagem, né? Qualquer cena de ação, qualquer lutinha ia ser muito mais difícil de fazer, mas que seria irado seria, né, cara? Isso não dá pra negar. E a cena não para por aí não, tá? Quando a Michonne vê que ele cortou o braço do Rick sem mais nem menos, ela parte pra cima do governador e arranca a orelha dele no dente, na mordida. Sim, cara, você não ouviu errado. É muito louco, cara, como tudo desse arco nas HQs é muito mais intenso.
Mas, mano, é aqui que talvez seja o motivo da gente fazer esse vídeo. Esse é o momento mais brutal das HQs de The Walking Dead pra mim, e é por isso que a gente fala que o governador é um personagem tão insano e deplorável. Depois de toda a treta, ele prende a Michonne numa sala de tortura, ele amarra seus braços para que ela não pudesse fazer praticamente nada, e ele faz as piores coisas que um ser humano pode fazer com outro. Exatamente isso que você tá pensando, além de ferir, bater e torturar ela constantemente até ela querer morrer. Isso tudo pelas palavras do próprio governador. Eles não mostram de forma crua, até porque acho que não seria viável para uma história em quadrinho. Imagina para uma série de TV, tá ligado? Mas deixam claro que ele fez tudo isso com ela. E calma, se você pensou que ele ia sair ganhando, que ele ia fazer tudo isso e não ia sequer pagar pelo que fez, você tá enganado. Porque quando Rick e companhia conseguem finalmente fugir daquela prisão, fugir de Woodbury, Michonne vai atrás do governador e ela se vinga, cara. Ela se vinga de uma forma tão brutal quanto. O ódio da personagem é tão nítido e tão identificável que você vê toda aquela tortura com o governador e acha pouco. É furadeira, é alicate, ela usa tudo possível pra fazer ele sentir dor. Ela arranca um braço, arranca um olho, ela castra o cara da forma mais brutal possível. Ela só não mata ele de uma vez porque quer deixar ele agonizando até a morte. E talvez essa decisão fosse a pior possível, porque do mesmo jeito que na série o governador se faz de morto e volta pra prisão pra atacar eles e fazer o que ele fez, aqui acontece meio que a mesma coisa. Mesmo todo ferrado, o governador sobrevive. E agora, cara, ele tá cheio de ódio, pronto pra acabar com todos os nossos personagens. E não demora muito pra ele bater na porta do Rick com um exército e vários tanques de guerra. Aquela frase que ele fala no episódio Too Far Gone, matem todos, aqui tem muito mais peso. E me parece ter muito mais impacto. A gente vê um cara com tapa-olho, sem um braço, mas que coloca um poderio, que tem uma presença tão absurda que a gente fica com medo do que pode rolar. Nos quadrinhos, cara, eles deixam um volume inteiro só pra essa guerra, e mesmo não sendo tão irado quanto ver algo na sua tela, ver realmente um tanque de guerra explodindo como na série, com trilha sonora, com ação de verdade, os quadrinhos conseguem passar muito bem essa sensação, tá? Se você aí que já leu, você sabe do que eu tô falando, é diferente, mas é igualmente irado. A parte da morte do Hershel também existe aqui nas HQs, só que com outro personagem, o Tyrese. Exatamente, mano, o Tyrese nesse ponto dos quadrinhos era um personagem muito querido. Ele chega quando os personagens saem de Atlanta, ou seja, a gente estava acompanhando ele há bastante tempo, e o peso da morte dele é igual ou tão maior quanto a do Hershel. É muito triste ver ele morrendo daquela forma tão pesada, sendo literalmente decapitado, e isso só mostra o quanto o governador é um vilão completamente bizarro e sem coração, porque ele faz questão de finalizar o Tyrese cortando a cabeça por completo, por puro prazer, mas o fim dele de verdade se dá de uma forma bem diferente do da série. No episódio, a Michonne finaliza ele com a katana enquanto ele luta com o Rick. Já nas HQs, quem mata ele é Lily, uma atiradora do próprio grupo de Woodbury, que depois de ser mandada atirar na Lori com sua filha bebê no colo, matando as duas com um único tiro, que ela vê a insanidade do que tá acontecendo ali. Eles estavam atacando pessoas inocentes e não soldados, e na mesma hora ela se vira contra o próprio grupo, disparando um tiro no único olho que sobrava do governador. No fim das contas, mano, o governador dos quadrinhos é praticamente impossível de adaptar 100% pra TV. Não é questão de quererem mudar o personagem, mas é questão de limite mesmo, do que dá pra mostrar numa série que passa pra milhões de pessoas no mundo inteiro. O vilão dos quadrinhos é grotesco, é perturbador num nível que faria muita gente simplesmente parar de assistir se fosse adaptado, mas isso não significa que um é melhor que o outro, são duas propostas diferentes dentro do mesmo universo. O dos HQs é a forma mais brutal e desumana do que um ser humano pode ser no apocalipse. Já o da série tem mais camadas, mais desenvolvimento, mais tempo pra gente entender, mesmo que nunca justifique qualquer atitude dele. São dois monstros diferentes, construídos de formas diferentes, mas que cumprem muito bem o papel de vilão. E talvez seja isso que torna o personagem tão marcante até hoje. Independente da versão, o governador é aquele tipo de vilão que deixa uma marca tanto na história dos personagens quanto na história da série. E hoje, cara, você entende que ele poderia ser muito mais bizarro do que ele foi. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu essa nossa análise, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você sabia dessas diferenças.
Exatamente, Ricardo. E lembrando também que a gente tem uma playlist só de The Walking Dead aqui no canal, então é só clicar aí e assistir, beleza? Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!